Então, Lucas capítulo 8, está aí, texto projetado. Você também pode abrir sua Bíblia para poder estar acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres a ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Amém. Queridos, a palavra de Deus vai dizer para a gente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu gosto muito dessa perspectiva. Entender o Evangelho, encarar o Evangelho como o poder de Deus que transforma vidas. Poder de Deus que impacta a realidade. Poder que muda a nossa história. Então, hoje, a nossa conversa com Jesus é uma conversa sobre mudança de vida. O texto que lemos nos apresenta a história de algumas mulheres que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Temos aqui Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Todas elas, em algum momento, experimentaram o poder de Jesus sobre suas vidas, foram curadas, foram libertas, passaram a ser discípulos de Jesus, seguidores, e depois, em um dado momento, passaram a ser mantenedoras do ministério de Jesus e dos seus discípulos. E o auge, digamos assim, da participação delas no ministério de Jesus, o ápice dessa jornada, foi a participação delas nos eventos da morte e ressurreição de Cristo. A primeira da lista chama a nossa atenção e a gente vai focar um pouco a nossa atenção nela, nessa noite. O texto diz que durante a vida de Maria Madalena, ela foi oprimida por forças malignas. 7 demônios atuavam sobre ela. E a gente precisa, antes de seguir em frente, dar uma pequena reflexão sobre isso. O universo inteiro ele está sob a autoridade do Criador. Deus é onipresente, Senhor de todas as coisas. Porém, do ponto de vista espiritual, é como se a gente tivesse 2 jurisdições. Ou estamos no mundo, ou estamos em Cristo. Quando a graça de Deus nos encontra, somos transportados de uma realidade para outra. Então, antes você estava sob condenação, agora a justificação. Então, no mundo há o domínio do pecado. Em Cristo, a presença do Espírito. No mundo, a ausência de relacionamento com Deus. Em Cristo, comunhão com Ele. No mundo, morte. Em Cristo, vida eterna. Então, quando estamos no mundo, fora de Cristo, estamos expostos à influência dos poderes malignos que atuam em rebelião contra Deus. Por isso, Jesus vai afirmar que este mundo jaz no maligno, ou seja, esta realidade, contaminada pelo pecado, ela está morta, sob a influência do maligno. A autoridade de Jesus está acima dos principados e potestades. Mas isso não significa que eles não atuem neste mundo. Por isso, o próprio Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim justamente contra estes principados e potestades, as forças do mal que atuam nesse mundo caído. Atuam ao nosso redor, nas estruturas do mundo, não apenas das pessoas. Veja, é impossível você não perceber, pelo menos do meu ponto de vista, a força maligna por detrás da maldade, da violência, da exploração das pessoas, da indiferença em relação à dor do outro. Há muita coisa maligna no mundo.
para nos destruir. E a gente não precisa simplesmente ficar endemoniado para sofrer a influência delas, né? Veja, por exemplo, o estado das pessoas na Cracolândia. É um negócio absurdo. Mas, ao mesmo tempo, naquele exato momento que você passa e você vê aquelas pessoas naquele estado de quase morte, tem alguém, em algum lugar, confortavelmente, usufruindo do dinheiro que ganhou com a venda do crack. Então, isso é diabólico. Então, enquanto a pessoa não é redimida pelo sangue de Jesus, enquanto ela não é regenerada pela graça, ela está vulnerável à ação maligna. E há diferentes níveis dessa atuação. Às vezes é um pensamento ruim, uma coisa errada que brota na cabeça, um desejo que se torna uma obsessão, algo que te cega completamente, pessoas, oportunidades que surgem na sua vida para te levar para o caminho do mal. E, eventualmente, na vida de alguém que ainda não foi regenerado pelo Senhor, o nível dessa ação maligna pode ser tão alto, tão intenso, que o indivíduo perde o domínio sobre si mesmo. É o processo da opressão. A pessoa fica endemoniada. É o que acontecia com Maria Madalena. Sabe-se lá o que ela sofreu nesse período. A Bíblia não detalha, mas a gente pode, né, imaginar dor, humilhação, vergonha. Imagine o que é viver sobre essa opressão. Será que ela era uma pessoa violenta? Vivia na rua, se prostituía? Não sabemos, não sabemos. O que sabemos de fato é que um dia Jesus a encontrou. Não sabemos como foi, mas sabemos que a vida dela foi transformada pelo poder de Jesus. Essa é, irmãos, a primeira mudança que o Evangelho realiza na nossa vida, mudança espiritual. O toque da graça de Deus nos traz libertação. As pessoas hoje em dia gostam de perguntar, né? Será que lá na sua igreja tem culto de libertação? Ih, Felipe, na sua igreja tem culto de libertação? Claro que tem. Todo dia, todo domingo. Todo culto em que pregamos o Evangelho, conforme revelado na palavra de Deus, estamos proclamando libertação em nome de Jesus. Todo culto que o Evangelho é pregado, a ação do Espírito Santo. Todo culto em que o Evangelho é pregado, milagres acontecem. Então a gente tem culto de milagres, a gente tem culto do Espírito Santo, a gente tem culto de libertação. E todos esses cultos acontecem simultaneamente, no mesmo lugar, no mesmo horário. Porque o poder e a autoridade são de Jesus. O diferencial não está no nome, no rótulo, no título que damos ao culto. A diferença está em fazer de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, tendo como centro o que Deus fez por nós em Cristo. O poder libertador do Evangelho não está restrito, inclusive ao culto da igreja. Toda vez, veja você, toda vez que você compartilha o Evangelho com alguém, você está levando libertação para essa pessoa. Toda vez que você fala do amor de Deus para um amigo, para uma amiga, para um colega, para um familiar. Libertação não depende de pastor, não depende de estarmos dentro da igreja, não depende de culto especial. Todos que estamos em Cristo temos autoridade espiritual. Não é pastor, igreja que te dá a autoridade espiritual para agir. É a palavra de Deus. É o sangue de Jesus. É a presença do Espírito Santo. Em Cristo, todos temos essa autoridade e responsabilidade. Então, a primeira mudança que Maria Madalena experimentou foi a mudança espiritual. Uma mudança muito mais ampla que a expulsão de demônios. No caso dela, começou com essa expulsão de demônios, mas não é o caso da maioria. Toda pessoa que é tocada pelo Evangelho experimenta libertação espiritual, porque o pecado, irmãos, oprime, o pecado escraviza, Jesus liberta.
Mudança espiritual é termos uma nova posição diante do Senhor. Antes eu estava condenado, agora eu fui reconciliado. Se eu estou em Cristo, eu posso tratar Deus como Pai. Por Cristo eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. Eu fui justificado, meus pecados perdoados. Não tenho mais medo da morte. Confiança nas promessas de vida eterna. Mudança espiritual é ter um lugar no reino de Deus, no corpo de Cristo. É ser nova criação. Mudança de identidade, mudança de perspectiva. Anote bem. Até o encontro com Jesus, Maria Madalena tinha que tipo de perspectiva de vida? Ela era uma mulher endemoniada. Assim como Zaqueu era um cobrador de impostos corrupto, como Paulo era perseguidor da igreja, como Pedro, Tiago e João eram apenas pescadores. O encontro com Jesus deu a eles uma nova identidade. A partir deste momento, eles passam a ser filhos de Deus, servos do Senhor. Maria se tornou seguidora de Jesus, uma sustentadora do ministério de Cristo e dos apóstolos. Consequência da graça de Deus na vida dela. Meu irmão, minha irmã, quando você é verdadeiramente tocado pela graça, isso constrange a sua vida. O constrangimento da graça é o resultado natural de quando a gente entende a graça. Tem gente que trata a graça de Deus como uma espécie de brinde, sabe? Brinde que você ganha no final do ano. Graça, legal, bacana, maneiro, faz bem. Meu irmão, minha irmã, se você não se sente constrangido a servir ao Senhor, você não entendeu a graça. Se você não se sente motivado a adorar, a cultuar o Senhor, motivado a cantar, a louvar, a orar, a falar do amor de Deus, a participar, a contribuir com o movimento do reino, não. Você, com certeza, não entendeu a graça. Vou explicar para você. Com base na justiça santa, perfeita do Criador, você ia para o inferno. Você merece o inferno. Você precisa dizer isso para você mesmo. Eu mereço ir para o inferno. Você acha, irmãos, nós achamos que merecemos algo de bom. Você não merece nada de bom que existe na sua vida você merece. Você não merece ter família, você não merece ter amigos, você não merece contemplar a natureza, você não merece rir. Você não merece sequer entrar na igreja. Você está aqui, o simples fato de você sentar aqui nessa cadeira, isso, irmão, é graça. Era para você estar como Maria, antes, simplesmente oprimido sob a influência de espíritos malignos, destruindo a sua vida, absolutamente cego para Deus, refém dos desejos e ídolos desse mundo, sem esperança, sem Deus. Inferno. Mas um dia, a graça de Deus foi ao seu encontro. E te abençoou. E te libertou. E te salvou. Veja, não foi você quem procurou Deus. Ele foi ao seu encontro. E mesmo que você procurasse, o que é que você tinha para oferecer a Ele? Simplesmente Deus não precisa de nada que você tenha para oferecê-lo. E ainda assim, o melhor desse mundo.
não seria suficiente para satisfazer a justiça do Criador. Você merecia a morte. O que poderíamos dar em lugar da nossa morte? Nada. A não ser nos entregar a ela. O que, no final das contas, resultaria em morte. O que Deus fez? Ao invés de mandar você para a morte, Ele deu o Filho dele à morte. Aquele que não tinha pecado recebeu sobre ele a condenação do nosso pecado. Isso é graça. O Filho de Deus morrer para que você tenha vida. O Filho de Deus deixou a sua glória para te resgatar do inferno e te conduzir à presença do Altíssimo, à sala do trono de Deus. E isso é graça. Graça que te alcançou. Pense na situação de Maria. Ora, uma mulher endemoniada, será que ela procuraria Jesus para ser salva? Será que os demônios levariam ela até Jesus? Já disse isso aqui. O diabo não tem pena de você. Ele não vai te poupar. Sabe, não vai chegar uma hora assim, pô, não, tá bom, já sofreu tanto, coitado. Jesus vai dizer que a missão dele é matar, roubar e destruir. E quantas vezes for necessário, ele vai te destruir, roubar e matar. Maria não tinha nada a oferecer ao Senhor. Maria não estava na igreja orando, pedindo salvação. Maria não estava frequentando cultos de libertação. Maria não estava à procura de Deus. Ela não estava numa jornada de busca espiritual. Ela não era um exemplo de referência, uma mulher exemplar na cidade, um exemplo, um referencial de simpatia, de bondade, de caridade, nada disso. Ela não tinha nada para oferecer, nem estava à procura do Senhor. Mas um dia, a graça de Deus foi ao encontro dela. E ela foi liberta. Sabe, queridos, isso nos faz pensar na visão que temos das pessoas que estão ao nosso redor. A gente é muito incrédulo em relação à possibilidade das pessoas mudarem. Parte da visão da nossa igreja é que nós tenhamos, cada membro tenha, um compromisso de oração e evangelização com as pessoas que ainda não são cristãs, ou que estão desviadas, desigrejadas, afastadas. É o que nós chamamos de alvos de oração, alvos missionários. Então, quem participa dos nossos núcleos já está acostumado com isso. E, vez ou outra, nessa dinâmica, alguém fala assim, não, hoje eu vou apresentar para oração um alvo bem difícil. A pessoa até fala meio desanimado, assim, pô, não, sabe, não tem ninguém para orar, não, vou botar esse nome aqui. Esse aqui é difícil, pastor, esse aqui, sabe, é uma coisa humana. Na nossa perspectiva, né, é alguém que está muito distante do Evangelho. Mas a pergunta que eu faço para você, quem é o alvo fácil? Né? O que eu queria saber é essa, né? Quem é o alvo? Existe alguém que você olha assim, poxa, nesse aqui eu converto fácil, né? Esse aqui, ó, sentou comigo, orei, ponto, está na igreja. Se os fáceis não estão se convertendo, né? Imagina os difíceis. A gente não converte ninguém. Conversão é milagre, conversão é graça, conversão é poder de Deus, conversão é o Espírito Santo atuar sobre a sua vida e você nascer do céu. Agora, quando a gente crê no poder transformador do Evangelho, eu posso orar pela conversão de pessoas. Eu posso evangelizar pessoas, porque eu tenho esperança em Deus, de que todo ser humano pode ter a sua vida transformada. Quem, em sã consciência, escolheria como alvo missionária Maria Madalena?
Quem convidaria para a igreja Maria Madalena? Quem gostaria de ser visto conversando com Maria Madalena? Quem levaria Maria Madalena para o núcleo na sua casa? É o tipo de pessoa que a gente olha e pensa assim, não tem jeito não. Irmãos, essa é a visão do inferno, essa é a visão do mundo, essa é a visão dos incrédulos. Se a graça te alcançou, seus olhos precisam ter uma outra perspectiva. O mundo nos faz pensar que não há esperança de mudança para as pessoas. Elas são o que são. Umas melhores, outras piores. O Evangelho é diferente. Na semana passada nós falamos sobre milagres. Nós cremos em milagres porque Deus faz milagres. Ora, se conversão é milagre, se libertação é milagre, servimos ao Deus que tem poder de fazer milagres. Eu queria desafiar você, assim, a orar intencionalmente. Intencionalmente. Não por uma pessoa, não. Essa semana é diferente. Queria que você orasse por muita gente. Muita gente. Você botasse assim, Senhor, eu quero orar pela conversão de toda a minha família. Inteira. Até aquele primo chato. Todo mundo. Aí você segue. Senhor, agora eu quero orar pela conversão de todos os meus vizinhos. Todos. Aquele chato que reclama com você, aquele outro que você tem problema. Todo mundo. Todos os meus colegas de trabalho, o meu chefe enjoado, todo mundo. Todos os colegas da sua sala de aula. Todas as pessoas que moram na sua rua, todas as pessoas que moram no seu condomínio. Ore pelos desconhecidos à sua volta. Ore pelo porteiro do prédio. Ore pela pessoa do mercado. Ore pelo motorista do Uber. Ore pelo policial. Ore pelas pessoas que você vê à sua volta, na sua rotina. Guarde uma coisa no seu coração. O que Deus vai fazer na vida dessas pessoas é problema dele. Não é da sua conta. Não te interessa. Compreende isso? Entende assim? Não é problema seu. O que ele vai fazer é da conta dele. E ele não precisa te dar conta do que ele faz. Seu papel, sua responsabilidade, sua tarefa, o que é da sua conta é orar pela conversão dessas pessoas. É quando você tiver oportunidade, falar do Evangelho para elas. A gente não ora porque a gente não crê. A gente não ora porque a gente não acredita. A gente não ora porque a gente perdeu a esperança. A gente não ora porque a gente não tem a perspectiva espiritual de que estas vidas podem ser transformadas. E aí, quem sabe, algumas dessas Marias de Madalenas vão entrar pelas portas da igreja no próximo domingo, sentado do seu lado. Ou estarão em outras igrejas servindo ao Senhor. Não sabemos o que vai acontecer na vida delas. Mas há esperança para a vida delas. Elas não sabem. Compreende? Nós sabemos algo sobre a vida delas que elas não sabem. Nós sabemos que Deus tem um plano para a vida delas. E é por isso que nós podemos orar por elas. E isso precisa nos impulsionar, meu irmão, minha irmã. A graça de Deus te alcançou, sabe? Não era para você estar aqui. Você entende isso? Talvez muitos ao seu redor não acreditassem que um dia você seria cristão. Talvez ninguém achava que você ia mudar. Nem você mesmo. Talvez a igreja não estava nos seus planos, no seu radar. E de repente, o inesperado, o improvável aconteceu.
Deus usou alguém, a graça de Deus te alcançou, e aleluia, hoje você é um servo de Deus, sabe? A graça de Deus triunfou sobre os seus pecados, sobre os seus erros, sobre as suas falhas, sobre as suas próprias escolhas. Você escolheu um monte de coisa. O somatório dos seus erros e decisões te levariam para outro lugar. Mas graça, graça, graça foi ao seu encontro. Esse entendimento, queridos, da graça nos impulsiona a missão. Mudamos, agora somos servos de Deus, somos constrangidos a servir ao Senhor. Ora, se a graça te alcançou, meu querido, se você já experimentou a graça, você foi transformado em servo de Deus. Sua identidade espiritual foi alterada. A pergunta que não quer calar é, ora, se você é servo, por que você não está servindo? Não sei se você tem essa resposta. Por quê? Veja, mesmo depois de salvos, existe um resíduo de pecado que persiste dentro de nós. E a gente começa a confundir a graça. Nós achamos, né, como eu falei, que a graça é uma espécie de brinde. Brinde para facilitar a vida. Muitas pessoas encaram a graça como um controle remoto. Sabe? Antes eu tinha que levantar para trocar o canal. Agora, pela graça, eu posso ficar confortavelmente sentado no meu sofá espiritual, cuidando da minha vida. Deus serviu você com graça. Mas essa graça ainda não te transformou em servo de Deus. Você continua servo do seu trabalho, servo dos seus sonhos, servo dos seus projetos, servo da sua família, dos seus amigos, servo do cuidado do seu corpo, servo dos seus lazeres, servo do que te dá prazer. Por isso que muita gente acha que é um grande favor você servir na igreja. Meu irmão, você não entendeu nada. A igreja não é uma ONG que, de vez em quando, sabe, você quer se sentir bem, você quer aliviar sua consciência, contribuir com o mundo, vou fazer uma coisa legal. Não. Ou você está dentro da igreja, ou você está fora da igreja. Ou você é corpo de Cristo, ou você é alvo missionário. Ou você faz parte dessa família espiritual, absolutamente pela graça de Deus, através do batismo, ou você é alguém que precisa ser impactado com a graça. Sabe o que a gente deveria dizer cada vez que servimos ao Senhor? Jesus nos deu uma dica, lá em Lucas 17. Também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, fez tudo. Imagine, uma semana perfeita de um crente das águas, entendeu? Você veio ao culto de manhã, você ajudou a arrumar as coisas, veio ao culto de noite, ouviu todas as devocionais, leu todos os textos, fez todos os compromissos de oração, evangelizou seus alvos missionários, foi ao núcleo, deu o dízimo, participou da reunião, mulheres, jovens, casais, homens, enfim, tudo. Aí Jesus olha para você e diz assim, o que você tem a dizer? Somos servos inúteis. Inútil. Você apenas cumpriu o seu dever. Serviu na recepção, transmissão, serviço, louvou a criança. Inútil. Apenas cumpriu seu dever. O entendimento da graça, queridos, me faz entender que é meu dever, é privilégio, é honra, porque o meu lugar era o inferno,
O meu lugar era com os demônios. Servir ao Senhor é uma honra, é um privilégio. Independentemente do reconhecimento das pessoas, independentemente das bênçãos que eu recebo. Eu sou servo. Então eu pergunto, a pergunta que eu deixo para a sua reflexão: o que na sua vida você faz intencionalmente para servir ao Senhor? Sabe, coisas que você faz, que existem na sua vida, porque você entende que você é um servo alcançado pela graça, dentro da igreja e fora dela. Porque sim, servimos ao Senhor na igreja, mas não só. Nossa identidade de servos não se restringe ao domingo, horário do culto. Então, o que na sua vida você faz intencionalmente para servir o Senhor? Pense, avalie, tire suas conclusões. O quanto da sua vida tem se caracterizado pela identidade de servo. Maria Madalena e suas amigas faziam parte de um conjunto que sustentavam ou ajudavam a sustentar Jesus e os apóstolos com seus bens. E aqui há duas perspectivas muito interessantes. Há o ponto de vista de Jesus e dos apóstolos e o ponto de vista de Maria. Veja, do ponto de vista dela, será que Maria se sentia explorada por Jesus? Será que ela achava assim, pois isso é um absurdo, né? Depois de passar por tudo isso da vida, ainda tem que estar dando dinheiro para Jesus? Que coisa sem sentido. Ora, é um filho de Deus, que se sustente, que faça milagres, que cuide dos seus negócios. Tem gente que pensa assim. E alguns que até chegam a dar o seu dízimo e oferta, mas fazem por obrigação, né? Ah, vai que o pastor descubra, ou vai que alguém saiba, né? Gente que tem uma visão deturpada da graça. Sim, muitas igrejas têm uma visão errada sobre o papel da vida financeira na igreja, a gente sabe disso. A gente já conversou isso aqui 300 vezes. O que nos falta? Conversar com Jesus. Sabe o que me parece? É que Maria Madalena se sentia extremamente honrada em fazer parte do time que sustentava o ministério de Jesus dos apóstolos. Eu acho que ela e suas amigas tinham um prazer enorme em servir ao Senhor com seus recursos. E isso tinha a ver com o papel, ou com a visão que Jesus tinha sobre o papel delas na missão. E a gente olha agora para o lado de Jesus. Será que Jesus ficou preocupado com o que as pessoas iriam dizer? Né? Pô, como é que pode o mestre aceitar ofertas de uma mulher com esse passado? Muitos judeus achavam um absurdo algum tipo de mestre religioso ser sustentado por mulheres. E, na verdade, né, aquela história, por que ele precisava de oferta de alguém? Não multiplica pães? Não transforma água em vinho? Isso nos leva, queridos, a uma última consideração. Um dos mistérios do reino é que ele avança nesse mundo através de gente como eu, você e Maria Madalena. Gente pecadora, gente com um passado bem duvidoso, gente que não era para estar aqui, mas que é alcançada pela graça, constrangida pela graça, transformada pela graça, passa a ser um instrumento do avanço do reino de Deus, do sustento do reino. Essa gente que compõe a igreja, sabe? Não suponha que Maria tinha uma vida, digamos assim, mil maravilhas. Não.
humana. Talvez trazia marcas, dores, traumas do passado. Muitas pessoas possivelmente olhavam para ela com desconfiança, preconceito. Mas ela encontrou em Jesus acolhimento e uma nova perspectiva de vida. Não pregou para multidões, não fez grandes viagens missionárias, não liderou algum grande ministério. Fazia parte do grupo de discípulos de Jesus. Tinha o privilégio de sustentar Jesus e os apóstolos. A igreja que Jesus plantou era sustentada pelas ofertas dessas mulheres, curadas e libertas por Jesus. E Jesus não sentia vergonha de tê-las como suas discípulas. Em Cristo, esta mulher encontrou valorização. Na crucificação de Jesus, Judas traiu, Pedro negou, muitos fugiram. Maria Madalena estava lá. Quando Jesus foi sepultado, Maria Madalena estava no túmulo. Quando Jesus ressuscitou, as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos do universo que contemplaram Jesus ressuscitado, foi um pequenino grupo de mulheres. Maria Madalena, uma delas. O primeiro ser humano que anunciou, que abriu a sua boca para dar a notícia de que Jesus estava vivo, de que Ele tinha ressuscitado. Maria Madalena. A graça de Deus transformou aquela que era endemoniada em serva do Senhor. De endemoniada a sustentadora do ministério de Jesus. De endemoniada a testemunha dos momentos cruciais do ministério de Cristo. De endemoniada a proclamadora da ressurreição. Então, querido, a gente não precisa atualizar a Bíblia para perceber como o Evangelho dá valor às mulheres. E sejamos nós, homens ou mulheres. O Evangelho dá esperança para o ser humano. Esperança de mudança de vida. A sua vida pode mudar. A sua vida pode ter um novo propósito. A sua vida pode ter uma nova perspectiva. E isso está. Esse novo momento, essa nova realidade, está na graça de Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar nesse momento. E nessa oração eu queria te desafiar de forma muito clara. Se você sente que a sua vida precisa mudar, se você sente que a sua vida precisa de um novo rumo, se você sente que a sua vida precisa de uma nova perspectiva, se você se sente oprimido, se você se sente aprisionado, se você se sente sem futuro, sem esperança, apresente a sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, venha ao meu encontro, transforma a minha vida, muda de dentro para fora, atua com o poder do Teu Espírito. Talvez a sua história de vida seja tão complicada como a de Maria. E aí a vergonha, a culpa, há tantas coisas ruins que a gente traz.
Mas não se trata do seu passado. Se trata do que Deus pode fazer na sua vida no futuro, a partir de hoje. Talvez você já seja cristão, talvez você já esteja na igreja, talvez você, teoricamente, entenda que a graça de Deus já te alcançou. Mas você perdeu a perspectiva da graça. Essa graça já não te constrange. Sabe, diga para você mesmo, apresente ao Senhor em oração: Senhor, eu reconheço, eu admito que não era para eu estar aqui. Eu não mereço isso aqui. Eu não mereço a salvação, eu não mereço falar com o Senhor, eu não mereço a Tua presença, eu não mereço estar na igreja, eu não mereço ter vida eterna. O seu coração e a sua mente tentam te convencer do contrário. A vaidade, o orgulho lutam contra a gente. A culpa e os fracassos, os erros, nos acusam. Então não é para você olhar para você, seja o mal que você fez, seja o bem que você fez. É olhar para Jesus. É olhar para a graça de Deus. E dizer: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história e constrange meu coração a servir ao Senhor com alegria. Muda o meu olhar em relação às pessoas, para que eu creia que elas podem ter a vida transformada. Feche seus olhos. Senhor, assim como Maria, Senhor, talvez muitos aqui, Senhor, vieram para cá nessa noite sem qualquer esperança real de uma mudança de vida, Senhor. A gente vai vivendo e a gente vai se acostumando, Senhor. A gente vai se adaptando. Ah, Deus. Talvez ninguém, ó Pai, ao nosso redor acredite que a nossa vida pode ser diferente, nem nós mesmos. Assim eu peço ao Senhor que Teu Espírito Santo venha tocar poderosamente, ó Deus, na mente, na alma, no coração, no corpo, ó Pai, dos nossos irmãos. E que, movidos pelo poder do Teu Espírito, Senhor, a gente renove, Senhor, a esperança de que em Jesus há uma nova perspectiva de vida, de que em Jesus a nossa vida pode ser diferente. Senhor, não temos nada a oferecer ao Senhor. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça, Senhor. Ah, Senhor, nos faz, ó Deus, entender, ó Pai, que de fato não era para estarmos aqui. Ensina-nos, ó Pai, a recuperarmos, a valorizarmos novamente, ó Deus, a vida que temos no Teu reino, a redescobrirmos, ó Pai, o privilégio que é servir ao Senhor, a honra que é fazer parte do Teu povo, Senhor. Trazemos, ó Pai, o Teu nome sobre as nossas vidas. Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não se envergonha de nos ter como discípulos, apesar do nosso passado, apesar dos nossos erros. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que aqueles que se sentem oprimidos, ó Deus, experimentem, encontrem nessa vida, nesse momento, Senhor, libertação. Aqueles que desistiram de mudar, possam encontrar novo ânimo, Senhor. Aqueles que não sabem o que fazer, que o Senhor abra os olhos e dê perspectivas. Aqueles que perderam as forças, ó Pai, possam milagrosamente, ó Deus, sentir, ó Pai, o vigor vindo do céu. Que o Senhor, ó Pai, traga conversão, ó Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus.
Que o Senhor traga a cura no poder e autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor traga a renovação espiritual no poder e autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, nos dê visão, ó Pai, de uma nova vida com o Senhor, uma nova perspectiva de relacionamento com o Senhor, no poder e autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor nos dê força, vigor, ânimo, alegria para te servir, no poder e autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito, ouve a nossa oração, atua entre nós. Amém.